Olá, turma. Dando continuidade aos nossos assuntos sobre os primeiros socorros, vou estar falando com vocês aqui sobre o slide, falando sobre atuar como cidadão e profissional da saúde na prestação de primeiros socorros. Podemos definir os primeiros socorros como sendo os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente, né, a uma pessoa vítima de acidentes de mal súbito ou cujo estado físico põe em perigo a sua vida, certo? Com a fim de manter as funções vitais e evitar agravamento das condições do indivíduo. Qualquer pessoa treinada poderá apresentar os primeiros socorros, certo? Poderá prestar, desculpa, conduzindo-se com serenidade, compreensão e confiança, certo? Quando a gente fala em serenidade, é que deve se manter a calma, pensar em quais serão os atos tomados corretamente para não vir prejudicar o paciente. A questão da compreensão, certo? Tem o máximo que é escutar o indivíduo que está passando pela situação, mas não deve agir somente com a emoção, e sim também com a razão, certo? E passar confiança para aquela pessoa que você está prestando os primeiros socorros. Isso é fundamental. Manter a calma e o próprio controle, né? Porém, o controle de outras pessoas é igualmente importante. Por isso que no slide passado a gente tinha comentado em relação a distanciar os curiosos, né? Porque às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Lembrando que a função de quem está fazendo o primeiro socorro é contatar o serviço de atendimento emergencial, né? Está ligando ou para SAMU, serviço de emergência, bombeiro, certo? Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de salvar uma vida e prevenir os danos maiores. Manter o acidentado vivo até a chegada do atendimento, manter a calma e serenidade frente à situação e aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros. Impedir que testemunhas removam o paciente do local, né? Desde que, quando a gente fala em não remover o indivíduo do local, mas tem que também estar observando a cena onde ocorreu aquele acidente, né? Para ver se não vai oferecer perigo tanto à vítima do acidente como aquela pessoa que está aí prestando socorro. Se o local que aconteceu estiver se mostrando um local de risco, né? Aí, claro, tem que mover o paciente do local, mas com segurança, né? Olhando se o paciente está consciente, se não tem nenhuma fratura, a questão da hemorragia. Ao contrário, se a cena onde aconteceu o acidente não se mostrar um perigo, deve-se manter, né, o paciente, o indivíduo no local, para que não venha prejudicar, de repente ter alguma fratura, alguma contorção que você não esteja visualizando e acabar prejudicando o indivíduo. Ser o elo das informações para o serviço de emergência, o quanto de informações você estiver passando para aquela pessoa que está recebendo a informação, melhor, né? Porque tudo vai agilizar e os socorristas que chegarem no momento vai acabar agilizando o processo de primeiros socorros, né? Aquele indivíduo. Agir somente até o ponto do seu conhecimento e a técnica de atendimento. Se você se vê que a sua técnica utilizada vai se mostrar um prejuízo, você tem que estar botando na balança se realmente vai valer a pena, certo? Não tentar transportar o acidentado ou medicá-lo, né? Nunca oferecer água, oferecer suco ao paciente de jeito nenhum. Manter o paciente confortável, não mandar o paciente sentar, levantar, manter o paciente deitado, certo? Porque ele pode sentir-se tonto ou alguma fraqueza e vir a queda da própria altura e acabar se prejudicando ainda mais. Etapas básicas de primeiros socorros, né? O atendimento de primeiros socorros pode ser dividido em etapas básicas que permitem a maior organização do atendimento, não é isso? A proteção do acidentado deve ser feita com o mesmo rigor da avaliação da ocorrência, né? Você vai avaliar o local que aconteceu e vai proteger o acidentado,
certo? E do afastamento de pessoas curiosas, como a gente já havia falado. É importante observar rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro. Foi o que eu tinha dito, não é isso? Nas proximidades da ocorrência. Por exemplo, fios elétricos, se a pessoa tomou um choque, né? Se há fios soltos, desencapados, tráfego de veículo, se o indivíduo sofreu um acidente automobilístico e ele está numa BR, está numa avenida muito movimentada, vai deixar o indivíduo lá deitado e prestando socorros ali de jeito nenhum. Tem que manter se afastado para não causar um outro acidente, né? E ao invés de ser uma vítima, né, acabar aumentando com o socorrista, mais uma pessoa. Andaimes, vazamento de gás, máquinas funcionando, tudo isso deve ser avaliado e retirado o indivíduo do local, o acidentado. A questão da avaliação. Avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra, só mobilizá-lo com segurança, sem aumentar o trauma e riscos. Sempre que possível, deve-se manter o acidentado deitado, de costas, até que seja examinado e até que saiba quais os danos sofridos, né? Para não vir a prejudicar o paciente. Por exemplo, na questão de fraturas expostas. Tem que proteger o local da fratura e não tentar colocar o osso, né? A fratura, o osso no local, né? Para não haver prejuízo e ver como é que vai mobilizar esse paciente. Avaliação e exame do estado geral do acidentado, avaliação do exame geral do acidentado, de emergência clínica e traumática, é a segunda etapa básica na prestação dos primeiros socorros, certo? Então, a primeira, você vai avaliar o local, avaliar como está acidentado, e logo depois vem a questão de ver como o indivíduo encontra-se, né? Ele deve ser realizada simultaneamente ou imediatamente a avaliação do acidentado e proteção do acidentado, né? Essa avaliação deve ser rápida, né? Imediatamente, assim que você avalia o local, você já deve estar avaliando a questão do acidentado, né? Por isso que eles têm que ser simultâneos. Tem a questão também que pesa bastante o estado de consciência. Quando você encontra um indivíduo que ele está com a consciência perfeita, a prestação dos primeiros socorros com certeza vai fluir diferente se a gente encontrar um indivíduo inconsciente, porque ele não vai facilitar, né, que os procedimentos sejam prestados e vai tentar resistir, com certeza, né? Este é outro sinal de apoio importante, né? A consciência plena é o estado em que uma pessoa mantém um nível de lucidez que lhe permite perceber normalmente o ambiente em que se cerca, né? Com todos os sentidos saudáveis, respondendo aos estímulos sensoriais. Quando se encontra um acidentado capaz de informar com clareza sobre o seu estado físico, pode-se dizer que esta pessoa está perfeitamente consciente, né? Você vai fazer as perguntas: bateu a cabeça? Tá sentindo alguma dor? Tá sentindo suas pernas? Tudo isso são informações importantíssimas para passar para o serviço de emergência, né? Modalidade e sensibilidade do corpo. Qualquer pessoa consciente que apresente dificuldade ou incapacidade de sentir os movimentos, né, determinadas partes do corpo, está obviamente fora do seu estado normal de saúde. O necessário é que o paciente encontre-se consciente e consiga informar o seu estado, né? E se ele fala para você que não está sentindo um dos membros, né? Não está conseguindo mexer o corpo, com certeza a saúde dele está prejudicada. A capacidade de mover e sentir as partes do corpo são sinais que podem nos dar muitas informações. Quando há incapacidade de uma pessoa consciente realizar certos movimentos, pode suspeitar de uma paralisia da área que deveria ser movimentada. E aí fica-se, né, preocupante mais ainda em relação ao procedimento que irá ser prestado a esses pacientes.
Aqui está falando sobre os primeiros socorros. A primeira conduta é favorecer a passagem do ar através da boca e das narinas, né? Vai ter logo que estar tá observando a questão da respiração, se ela encontra-se pélvica, né? E afastar a causa, né? Se for sangramento, tentar tirar o máximo de sangramento. Se o paciente encontra-se com a cabeça dentro do capacete, você vai estar observando se tem como fazer a retirada, né? Vai olhar também a questão, o capacete, o sangramento, se tem algo também que tá obstruindo a sua via aérea e facilitando a respiração, você vai ter que estar afastando essa causa. Verificar se o acidentado está consciente, né? Perguntar o nome dele, se ele sabe onde está, se ele sabe o que aconteceu, se ele está sentindo as pernas, se ele está sentindo, consegue mexer o braço, se abre o olho. Tudo isso é necessário e faz parte dos testes para ver se esse paciente encontra-se, né, consciente. Desapertar as roupas do acidentado, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura, certo? E se houver alguma fratura, fazer a retirada também da roupa nesse local, né? Tem que fazer o quê? A questão se for uma fratura exposta, por exemplo, tem que manter-se o local protegido. É bom sempre improvisar, usar uma talazinha de papelão, botar um pedaço de madeira de papelão e em volta passar a atadura para que não prejudique, né? E até mesmo acabe infeccionando aquela fratura. Retirar qualquer objeto da boca ou da garganta do acidentado para abrir e manter desobstruída a passagem do ar. É importantíssimo para que não cause uma parada respiratória também, né? Prejudicar o paciente. Para assegurar que o acidentado inconsciente continue respirando, coloque-o na posição lateral de segurança. Geralmente, pacientes que sofrem acidente automobilístico, há muito sangramento se caso bater a cabeça. Então, o ideal mesmo é que o paciente encontre-se lateralizado, né, para que a hemorragia, que às vezes são causada, o paciente não bronquiaspire, né, e aí prejudicando a sua respiração. Iniciar a respiração de socorro conforme relato à frente, não logo tenha sido acidentado, colocando a posição correta. Lembrar que cada segundo é importante para a vida do acidentado. Então, tem que ser situações que devem ser tomadas decisões rapidamente. Respeitar a respiração de socorro tantas vezes quanto necessário, né? Repetir, até que o acidentado dê entrada em um local para receber uma assistência adequada. Manter o acidentado aquecido para prevenir o choque. Não dar líquidos, né? De jeito nenhum oferecer água para que o paciente... você está muito nervoso, vou lhe dar uma água. Não pode estar oferecendo de jeito nenhum, nem água, nem bebida alcoólica, líquido nenhum. Não deixar o acidentado sentar ou levantar, isso é perigoso também. Ele deve permanecer deitado, né? E ficar observando a questão da recuperação do paciente. Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado. Continuar a observar cuidadosamente o acidentado para evitar que a respiração cesse novamente. Não deslocar o acidentado até que a respiração dele volte ao normal. Remover o acidentado somente deitado, mas só no caso de extrema necessidade, que aí vai entrar o fator de avaliar o local onde aconteceu o acidente e solicitar o socorro especializado. Aí aqui tem falando sobre a questão da ressuscitação cardiorrespiratória. Quando a gente fala em cardiorrespiratória, a gente fala em coração e pulmão. Cardio, né? Coração, e respiratória, respiração. A ressuscitação cardiorrespiratória, que é chamada de RCR, é um conjunto de medidas utilizadas no atendimento a uma vítima, né, de parada cardiorrespiratória, PCR, parada cardiorrespiratória, PCR,
O atendimento correto exige, desde o início, na grande maioria dos casos, o emprego de técnicas adequadas para o suporte das funções respiratórias e circulatórias. A RCR, né, que é a ressuscitação cardiorrespiratória, é uma técnica de grande emergência e muita utilidade, certo? Qualquer interferência ou suspensão da respiração espontânea constitui uma ameaça à vida do paciente, né? Por isso que tem que manter-se a calma e tá prestando esse procedimento, se caso você visualizar que o paciente realmente está em parada cardiorrespiratória. Se o paciente está respirando e com o coração batendo, não tem necessidade de fazer uma massagem cardíaca. Você está vendo que o paciente não teve a parada. Então, por isso que tem que estar visualizando a respiração, olhando o pulso do paciente para ver se realmente está presente. E se isso não for identificado, gente, quando eu falo isso não foi identificado, é coisas de segundos, tem que ser rápido mesmo, porque cada segundo que o paciente passa parado, mais risco ele oferece à vida dele, né? A probabilidade de execução da atividade RCR, né, é bem pequena, porém, se a ocasião aparecer, ela pode representar a diferença entre a vida e a morte, porque é rápido para o acidentado. Podemos definir parada cardíaca como sendo a interrupção repentina da função de bombeamento cardíaco, que pode ser constatada pela falta de batimentos, né, do acidentado. Você vai verificar, olhar se o paciente apresenta pulso, isso é muito necessário, tanto aqui ou aqui. Ao encostar o ouvido na região anterior do tórax do acidentado, pulso ausente, não se consegue palpar o pulso. E ainda quando houver dilatação das pupilas, né? Que é quando os olhos do paciente ficam, né, bem esbugalhados. E aí é mais um sinal que você deve estar verificando. E que pode ser revertida com intervenção rápida, mas que causa morte se não for tratada. Chamamos de parada respiratória o cessamento total da respiração devido à falta de oxigênio e excesso de gás carbônico no sangue. Se o paciente tem parada cardíaca, simultaneamente ele pode apresentar uma parada respiratória, certo? Uma vem atrás da outra, porque se o coração não está bombeando, então o oxigênio não está sendo levado para o sistema circulatório. Então, a respiração com certeza vai parar, porque só vai o sistema respiratório vai estar encharcado de gás carbônico e nada de oxigênio, né? Principais causas. A parada cardíaca e a parada respiratória, elas podem ocorrer por diversos fatores, atuando de modo isolado ou associado, né? Às vezes, ela pode acontecer, o paciente houve um acidente e aí apresentou a parada cardiorrespiratória, ou houve uma outra complicação, como, por exemplo, uma hemorragia, uma perda de muito sangue, e aí o que acontecer? Causar a parada cardíaca e, consequentemente, a respiratória. Então, ou o paciente pode apresentar só ela, ou ela pode ser causada por um outro fator. Em determinadas circunstâncias, não é possível estabelecer com segurança quais agentes, né, que produzirão. Podem ser divididas em dois grupos, e a importância dessa classificação é que a conduta de quem está socorrendo varia de acordo com a causa. Identificação de PCR, né, que é a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é o exemplo mais expressivo de uma emergência médica, certo? Totalmente colocou o paciente em risco de vida e ele tá por um fio para viver e um fio para morrer, certo? Então, é uma emergência mesmo. Somente uma grande hemorragia externa e o edema agudo de pulmão devem merecer a primeira atenção antes da parada cardíaca, certo? Então, é um dos fatores que mais causam parada cardíaca, a hemorragia externa e o edema agudo do pulmão, né? A identificação e os primeiros atendimentos devem ser iniciados dentro do período de, no máximo, 4 minutos, ou seja, é rápido demais, a partir da ocorrência, pois os centros vitais do sistema nervoso ainda continuam em atividade.
A partir deste tempo, como já vimos, as possibilidades de recuperação tornam-se escassas, né? Quanto mais demorado é o atendimento e o socorro, mais rápido a possibilidade do paciente ir a óbito acaba aumentando. A eficácia da reanimação em caso de parada cardíaca está na dependência do tempo em que foi iniciado o processo de reanimação, pois embora grande parte do organismo permaneça biologicamente vivo, né, porque os outros órgãos continuam vivos, durante algum tempo, em quais condições modificações irreversíveis podem ocorrer no cérebro, em nível celular, certo? Se há uma hemorragia, né, que o sangue da gente são formados por células, certo? Se é uma hemorragia, uma perca sanguínea, uma perca de sangue muito grande, a possibilidade de desenvolver uma parada cardíaca respiratória acaba aumentando, né? Se a PCR for precedida de déficit de oxigênio, este tempo é ainda menor, certo? Então, tem que ficar bem atento em relação à hemorragia e fazer a contenção, né, dessa hemorragia. A ausência de circulação do sangue interrompe o oxigênio dos órgãos, né? Após alguns minutos, as células mais sensíveis começam a morrer e provavelmente vai começar a parar todos os outros órgãos também, não só o coração e o pulmão, assim como a falência de outros órgãos. Os órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio são o cérebro e o coração. A lesão cerebral irreversível ocorre geralmente após 4 a 6 minutos da morte cerebral. Os acidentados submetidos a baixas temperaturas, ou seja, a hipotermia, né, quando o paciente está com a temperatura muito baixa do corpo, podem suportar períodos mais longos sem oxigênio, pois o consumo de oxigênio pelo cérebro diminui. Então, se o paciente encontra-se hipoglicêmico, né, hipoglicêmico, a probabilidade dele falecer acaba demorando um pouquinho mais. Aqui está a questão da ressuscitação cardiorrespiratória, né? Que é abertura das vias aéreas, você vai ver se as vias aéreas estão ok, ventilação artificial e o suporte circulatório, certo? Limitações da ressuscitação cardiorrespiratória. A ressuscitação de cardiorrespiratória não é capaz de evitar a lesão cerebral por períodos prolongados, certo? Com o tempo, a circulação cerebral obtida com compressões torácicas vai diminuindo progressivamente até se tornar ineficaz, certo? Aqui eu estou falando sobre a questão da conduta do socorro, né? Que ela é vital. Como eu havia falado no outro slide, é lei, não deve ser. A pessoa não deve se negar a prestar primeiros socorros. E a questão da importância, né, de todos nós termos conhecimento dos primeiros socorros, certo?